Olá, estudante! Vamos às orientações da atividade 2 da unidade curricular 1? A atividade 2 tem como objetivo a organização do plano de execução. Conforme eu já destaquei na atividade anterior, é fundamental fazer a leitura completa de todas as orientações da atividade. Então vamos lá. Contexto: organização do plano de execução. Seu gestor imediato e você foram convocados para uma reunião com o administrador geral. Nesta reunião, o administrador informou que leu alguma coisa sobre fiscalização pelo órgão ambiental nas empresas de comércio. Preocupado, pediu que o responsável ambiental verificasse se a EAD Center está adequada quanto aos quesitos ambientais. Portanto, seu gestor solicitou que você organizasse um plano de execução para verificar a solicitação do administrador, considerando a Política Nacional do Meio Ambiente, e apresentasse para ele. Atividade em si, então. Para elaborar seu plano de execução e verificar se a empresa está adequada ambientalmente, siga os passos abaixo. Primeiro, relate como pretende executar cada momento de sua verificação, informando os locais a serem observados em cada etapa. Segundo, descreva a realização de cada etapa, informando o que deverá ser observado. Terceiro, elabore um cronograma de execução para cada local. Quarto, liste e descreva os recursos necessários para a execução do seu plano. Como será a entrega dessa atividade 2? O mesmo arquivo de relatório técnico disponível lá na pasta Materiais Complementares, então você vai acrescentar o seu plano de execução com todos os passos elaborados por você. Você vai postar o arquivo relatório técnico com o plano de execução preenchido no ambiente virtual de aprendizagem até a data sugerida que está lá informada no cronograma. Arquivos que serão necessários para a elaboração da atividade. A planta baixa, que vocês já conhecem. E aqui nós destacamos alguns estabelecimentos que se encontram no EAD Center. Então, nós temos uma loja que é o supermercado, farmácia, restaurante, loja de eletrônicos, salão de beleza, laboratório de imagem e análises clínicas, loja de roupas unissex e lavanderia. Esses estabelecimentos serão importantes para que vocês façam a elaboração do plano de execução, que é a terceira etapa do relatório técnico simplificado, que é o mesmo arquivo lá do relatório já utilizado na atividade 1. Então, aqui, como vocês podem perceber que está escrito em lilás, o preenchimento desta etapa será solicitado na segunda atividade avaliativa da unidade. Então, que é esta agora que a gente está verificando. Nesta atividade, você deverá planejar as ações nas quais você deverá realizar no empreendimento. Lembre-se que esta questão é um planejamento de que você quer saber no empreendimento a partir de toda a contextualização disponibilizada ao longo dessa atividade e da localização escolhida por você, que é aquela localização que é a mesma de cada um, do endereço do polo de cada um de vocês. Abaixo, então, nós temos um exemplo de como fazer esta atividade. Para a elaboração desta tabela, deste plano de execução, vocês irão utilizar todos esses estabelecimentos. Vai ter que aparecer o supermercado, então a farmácia, o restaurante, a loja de eletrônicos, o salão de beleza, o laboratório de imagem e análises clínicas, a loja de roupas unissex e a lavanderia, tá? Onde que vão cada um destes nomes desses estabelecimentos? Ali na coluna onde, que trata-se do quê? De onde faremos, informar os locais onde será realizada determinada ação, que a determinada ação será destacada aqui na primeira coluna, que trata-se do o que. O que faremos neste estabelecimento? Então, todos esses estabelecimentos destacados aqui irão aparecer em cada uma desses quadrantes aqui da segunda coluna, que é o local onde. Então, vamos começar aqui pela primeira coluna. O que? O que faremos? Aqui devem aparecer as ações necessárias ao tema. Então, a gente vai verificar quais as lojas apresentam cuidados ambientais. Quais dessas lojas que nós destacamos aqui apresentam algum tipo de cuidado ambiental. Essas informações serão sugeridas por vocês. Vocês vão escolher quais são os estabelecimentos e colocá-los aqui, tá? Quem fará esta elaboração desse plano de execução?
todas as linhas de todos os estabelecimentos será estagiário de meio ambiente, porque são vocês que estão fazendo, então vocês são contratados como estagiários de meio ambiente. Quanto essa ação terá de custo, de valor em dinheiro? Então, quanto vai custar esta ação? Você deve utilizar o exemplo de tabela de cálculo de custos. Nós colocamos aqui abaixo desse arquivo do relatório técnico esta tabelinha na qual vocês poderão fazer os cálculos, fazer a descrição de cada material que será necessário. Tudo vai depender se você vai fazer uma entrevista, se você vai tirar fotos, vai ter imagens, então tudo que precisar para determinada ação que você irá propor, vai ter a descrição dos materiais, o valor desses materiais, a quantidade e os valores totais. É fundamental que apareça o valor, porque muitas vezes a aprovação de plano de execução é baseada nas questões financeiras. Então, é preciso pensar em ações possíveis que a empresa possa realizar financeiramente, ok? Como serão feitas essas ações? Como faremos? Para cada ação é necessária a escolha de um método de como será feito. Aqui nós temos um exemplo, então, através de entrevistas com os proprietários ou gerentes de lojas, ou poderia ser através da distribuição de questionários, de formulários para eles fazerem o preenchimento, ou será feita em entrevistas e também registros através de imagens, de fotos, de vídeo. Tudo isso precisam de materiais. Então, como serão realizadas as ações que vocês irão propor aqui na coluna o quê? O que será feito? Quando? Quando precisa ter um tempo determinado para que essas ações sejam realizadas. Eu sempre recomendo que seja colocado o mês e o ano, porque se determinar datas fica complexo, e se essas datas não forem seguidas também é um problema. Então, se você colocar o mês e o ano, fica mais tranquilo até para cumprir os prazos e não ficar tão determinada a data. E principalmente o porquê que esta ação está sendo proposta, por que essa ação é necessária, né? Tem que dizer o porquê. Por que fazer? Aqui informam os motivos pela qual justificam-se as ações, porque eu estou justificando determinada ação em determinado estabelecimento, em determinado local, né? Então, aqui nós temos como exemplo para verificar a situação ambiental das lojas que compõem o EAD Center. Tá? Então, essa planilha, esse plano de execução é fundamental que seja elaborado todos os campos de cada um dos estabelecimentos, ok? E também vocês podem utilizar aqui essa tabelinha de cálculo de despesas, tanto para todos os estabelecimentos ou um para cada estabelecimento. Fica a critério de vocês, de organização de vocês, tá bom? Bons estudos e até a próxima!